Muito, muito tem se discutido sobre política, né? A agenda, a pauta, o cotidiano de todos nós envolve, de uma forma ou de outra, questões políticas. Discutimos política o tempo todo, né? Discutimos principalmente aquela esfera, né, aquele campo da política que diz respeito ao poder institucional de políticos, de partidos políticos. Parece que tudo se resume a isso. Por outro lado, há muito tempo, pelo menos há mais de 30 anos, que muitas definições sobre política têm sido elaboradas, né? Muitos conceitos de política também têm sido elaborados. Houve um tempo em que as pessoas, nós dizíamos uns para os outros que fazíamos política o tempo todo, né? Que tudo era política. Mais recentemente nós também construímos a ideia de que política não recentemente, mas de há muito tempo, nós fomos construindo socialmente também a ideia de que política é uma coisa ruim, porque pertence a um campo em que a maioria das pessoas não tem acesso e, inclusive, surgiu um ditado, um jargão, em que as pessoas sempre diziam: política, futebol e religião não se discutem, né? Como se política fosse uma coisa diferente da vida das pessoas, e que elas tinham mais ou menos uma ideia de que discutir política, religião ou futebol sempre acabava não só em discussão, mas também acabava em conflitos. É isso que de fato isso aconteceu, né? Chegamos ao extremo de conflitos muito acentuados na nossa sociedade, quer dizer, no Brasil em particular. A ideia de política também mudou, o conceito de política mudou ao longo do tempo. Quando falamos na origem da política, que vem do grego, precisamos entender a organização social daquela época. Quando falamos de política no século XVIII, XIX, precisamos também entender a organização social daquela época. Então, existe aquilo que a gente pode chamar de um conceito de política e existe também uma reconstrução a partir da realidade social, da forma como a sociedade se organiza, distribui o poder, mas distribui também, sobretudo, o poder sobre aquilo que a sociedade precisa para sobreviver. Não é? No capitalismo surgiram, então, diversas conceituações, diversos posicionamentos, estudos sobre política e sobre democracia. Tudo isso parece que faz parte de um mundo onde as pessoas, nós, de maneira geral, discutimos política através ou por meio das condições necessárias para se chegar ao poder. E de que poder nós estamos falando? Fundamentalmente do poder do Estado, né? Política parece que se resumiu a isso, a um amontoado de críticas, análises,
lutas, embates e ações para dominar o Estado. Evidentemente que o Estado se tornou uma coisa importante para todo mundo. A gente não tem como fugir a isso, não é? Todos nós estamos diretamente envolvidos com o Estado. No Brasil, por mais que a gente critique o Estado, por mais que a gente tenha uma visão negativa do Estado, e muitas e muitas vezes com razão, o Estado está presente em tudo na nossa vida, né? Quando eu abro a torneira, quando eu acendo a luz, quando eu saio à rua, né? Quando eu compro as coisas de que preciso, as coisas também das quais eu não preciso, tudo isso, né, tem a presença do Estado. Para nós, principalmente num país de economia totalmente dependente, mas também, né, globalizada, uma parte de nós vê o Estado como um inimigo e, mais do que isso, como um grande traidor. Mas dentro dessa parte existe uma outra parte que gostaria muito de estar no Estado, de fazer parte do Estado, né? De dominar o Estado, de controlar o Estado e, de alguma maneira, influenciar, direta ou indiretamente, as nossas relações. Então, esse é um universo da política, e dentro desse universo da política, muito tem se dito, muito tem se escrito, movimentos intelectuais, movimentos teóricos têm se colocado para discutir essas questões e também para ajudar as pessoas e os grupos sociais a enfrentarem e a agirem, não é? Agora, tem um outro lado da política que eu acho que é muito pouco discutido e além de quase não ser discutido, não é realmente reconhecido ou visto, é que a política é, sem dúvida nenhuma, luta, conflito, confronto, não é? Uma parte da política pode ser feita, digamos assim, em espaços concedidos pela própria sociedade para poder argumentar, né? Uma parte de nós acredita que é possível, por meio de argumentações, por meio da racionalidade e por meio de estratégias, encontrar caminhos para convencer as pessoas do ponto de vista racional, né? Mas a política é uma guerra. Não existe piquenique na política. Por quê? Porque a gente precisa, pelo menos, tentar observar o seguinte: onde começa a política? Qual é a raiz? Qual é o elemento que origina a política como um enfrentamento? Os gregos tinham aquela coisa, né, do enfrentamento da política do ponto de vista da ágora. Eu, como grego, a gente não usa o termo ágora, mas usa o termo agorá, né? A acentuação está na última sílaba. Mas enfim, isso não importa agora. Era possível praticar uma determinada igualdade porque existia uma massa de escravos que garantia aquilo que a gente pode chamar de condições pré-políticas. Ou seja, uma coisa é você fazer política
agir, confrontar ideias, propostas, tendo já de antemão determinadas condições já realizadas, garantidas. Mas no capitalismo, onde está de fato a raiz da política? Veja, uma parte de nós trabalha. Uma parte de nós, uma grande parte de nós, trabalha em função de salário. Não é? Seja em qualquer atividade. Ou mesmo aqueles que têm o seu próprio negócio. Né? Um quiosque que vende pastel na frente da universidade, uma barraquinha que vende aparelhos, dispositivos para celular. Todo mundo que no capitalismo precisa ganhar dinheiro para sobreviver, pelo menos os trabalhadores, mas também aqueles que têm as suas empresas, todo mundo tem metas, objetivos. O que isso quer dizer? Eu produzo óculos, eu tenho que ter uma meta. E essa meta é racional. Ela não é emocional, ela não é afetiva, ela é puramente objetiva e obedece a uma lei. No final, eu tenho que produzir e ganhar. Se eu produzir mais e colocar no mercado mais, eu consigo ganhar a concorrência. Ou pelo menos eu consigo pegar um pedaço desse mercado. E quando eu trabalho em troca do meu salário, eu também tenho metas. Eu preciso cumprir essas metas. Eu não sou contratado numa empresa para fazer o que eu quero. Eu não sou contratado numa empresa privada, numa empresa estatal, ou numa empresa pública para fazer o que eu quero, do jeito que eu quero. O que significa isso? Todos nós estamos submetidos a determinadas metas, objetivos. E o que acontece quando uma empresa não atinge seus objetivos? E quando os trabalhadores... O que acontece com os trabalhadores quando não atingem seus objetivos? Ou quando um único trabalhador não consegue atingir seu objetivo? Né? O cara que trabalha nas Casas Bahia, a moça que trabalha de balconista, o rapaz que trabalha na farmácia. E quando você chega ao final do ano e não atinge a meta? E quando você ou a empresa faz um planejamento e não consegue chegar àquilo? Existe uma meta. Ninguém produz simplesmente porque tem amor à humanidade. E ninguém sai de casa todos os dias para no final do mês ou no final da semana, né? Em troca receber uma quantidade de dinheiro apenas por amor à humanidade. A gente sabe disso. Né? Então, se existem metas a serem cumpridas, objetivos a serem cumpridos, eles precisam ser cumpridos. Ou pelo menos é necessária uma organização que faça com que todo mundo cumpra essa meta. Do chefe, do diretor de escola, do reitor de uma universidade,
seja lá o que for, do caixa do supermercado, do atendente do banco, né? Todo mundo tem que cumprir. Então, a organização que se cria para cumprir isso já é uma ação política, já é um ato político, já é uma decisão política. E o modo como a empresa, além de organizar isso, né, o modo como aplica essa organização é também um ato político e uma decisão política. E aí, qual é a consequência disso? A consequência disso é que as relações são expressão da necessidade de cumprir essas metas. Em outras palavras, existe uma luta, não é? Mesmo que ela não seja visível, mesmo que ela não seja escancarada, assumida, reconhecida, existe sim uma luta. Quer dizer, a luta política começa ali onde a gente trabalha. A luta política começa ali onde nós temos que cumprir as metas. Então a gente fica criticando aquele chefe porque a gente acha que ele é egoísta, porque passou por cima de todo mundo. A gente critica aquele companheiro de trabalho, aquele colega ou aquela colega, porque são ambiciosos, porque são isso, porque são aquilo, etc, etc, etc. Todos nós estamos no mesmo lugar, todos os dias, trabalhando, né? Compartilhando essa mesma lei, e no entanto, a gente não consegue perceber que existe sim uma luta. Aí chega um chefe bonzinho que dá tapa nas costas de todo mundo, aí todo mundo fala, nossa, como ele é humano, como não sei o que, etc, etc. Depois chega o outro carrasco, ambicioso, perverso, que pega no pé de todo mundo, que controla todo mundo, e aí a gente acha ruim com o chefe. Mas todos esses, ambos, foram contratados não pela sua personalidade em primeiro lugar, mas foram contratados exclusivamente para cumprir metas. E essas metas só podem ser cumpridas se dentro das organizações de trabalho existir poder. Existe hierarquia. Então, a política é fundamentalmente a manutenção de uma organização que tem uma hierarquia, e essa hierarquia precisa agir para garantir o quê? As metas. Ou seja, todos nós precisamos produzir mais, melhor, com mais qualidade, com mais eficiência, com mais objetividade. Então, gente, a política começa exatamente ali onde a gente ganha o pão de cada dia. E toda essa coisa que a gente vê, da qual nós também devemos participar, né, se tornou esse grande circo de horrores, exatamente porque nós, aqui embaixo, não tivemos condições de compreender que é aqui, nesse chão, nessa realidade, no chão da escola, no chão da fábrica, no chão da loja, no chão do supermercado, no chão do posto de gasolina, no chão do hospital, é ali que de fato começa a política.
É ali que a gente faz política. E quando nós ficamos com medo do nosso chefe, e quando nós ficamos com medo, e quando nós olhamos para os nossos colegas como inimigos, então nós também estamos sendo políticos. Porque tomamos decisões políticas de sobreviver individualmente dentro desse processo. Então, gente, pensem nisso. A política começa exatamente lá onde começa a nossa sobrevivência. E onde termina a nossa sobrevivência. Na sociedade que precisa produzir, e na sociedade em que nós temos que trabalhar e render mais do que a gente trabalha, do que a gente ganha, a luta política está aí. Por isso a política é confronto. Não é um piquenique. Pensem nisso. Bom, só para ilustrar o que eu disse, a reflexão sobre essa luta política que ocorre em primeiro lugar ali onde a gente trabalha, vocês podem ver um gráfico, esse gráfico que mostra a evolução da produtividade e a evolução do salário, né? Que é um informe mundial sobre salários da Organização Internacional do Trabalho. Então vejam vocês, né? Em 2005, havia um índice ali entre 90 e 110. E depois, vamos dizer assim, dos 100 e pouco até 117, 118. Significa que se vocês prestarem atenção na curva, nas duas curvas, né, a de cima mostra o índice de produtividade e o de baixo o índice salarial. Ou seja, nós estamos produzindo mais, ganhando menos proporcionalmente, né? E essa é a grande luta política que eu quero que a gente possa refletir sobre essa questão, de maneira tal que seja possível entender que esse conflito é o mais importante de todos, porque é o verdadeiro confronto para o controle político.